Sejam todos bem-vindos para mais um Papo Positivo. Meu nome é Zu Barbosa, sou educadora parental e hoje eu estou aqui com a Michele. Seja bem-vinda, Michele. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia, tudo bem. Michele, hoje a gente vem aqui para conversar um pouquinho sobre algum desafio que você está enfrentando na maternidade. Eu vou sempre aqui fazendo minhas anotações. Primeiro de tudo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quantos anos você tem, como que é a sua vida. Tá. Bom, eu tenho 38 anos, eu tenho 2 filhos, Uhum, o Gabriel de 5 meses e a Beatriz de 3 anos e 1 mês. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro no Chile já tem 8 anos já. uhum, Eh, e bom, já falando assim da minha da dos meus desafios, né, com ela. uhum, A Beatriz, quando ela cumpriu 2 anos, na verdade, começaram os meus maiores desafios, né. Antes dos uhum. 2 anos, eram coisas, assim, muito de cansaço, né, é Uhum, normal da maternidade, de lidar com um bebê. Mas uhum, depois dos 2 anos começaram os meus desafios mais relacionados à educação dela, assim. uhum, 2 aos 3 anos, o meu maior tema foi birra. Acho que tá. não sei se é assim com todos os pais, mas pelo menos com a gente, assim, eram muitas birras, muito choro, sempre no momento de cumprir alguma rotina, era super complicado. Mas depois que ela completou 3 anos, eu percebi que os episódios de birra diminuíram muito, assim. Uhum, Coisas que antes eram um tema super complicado, ela própria já falava: "Ai, tá bom mamãe, eu não gostei, mas tudo bem, não tem problema". uhum, Mas, a começaram a acontecer algumas coisas agora, alguns episódios na escolinha dela, principalmente. Ela estuda numa escolinha montessoriana desde 1 ano e meio. tá. Eh, Muitas coisas as professoras me ajudam, assim, mas, começaram a acontecer algumas coisas que inclusive me lembraram da época que a minha mãe sempre me falava assim: "Você não é todo mundo. Não, Aham, você não é todo". Sabe essa frase de "você não é todo mundo"? aham, Começaram a acontecer algumas coisas assim. Então eu vou te contar 2 episódios, assim, que aconteceram. O primeiro episódio uhum, foi que, um dia eu cheguei na escola para buscar a Beatriz e a professora me falou que ela fez uma birra, assim, uma coisa terrível, de se jogar no chão, coisas que ela não fazia há muito tempo, porque uma amiga não compartilha um biscoito com ela. E que elas aham, conversaram com a Beatriz, que a amiga não era obrigada, claro que era legal que compartisse, inclusive a amiga já tinha dado um pedaço, mas que ela queria mais, e a amiga não deu. aham, E eu falei: "Estranho, porque ela não já tem tempo que ela não faz esse nível de birra, eu vou investigar para ver o que está acontecendo". Chegamos em casa, eu conversei com ela, falei: "Beatriz, a amiguinha não é obrigada a te dar o biscoito dela todo, ela é legal que você comparta, mas é o biscoito dela, você não pode uhum, exigir que a amiga te dê". E ela me disse: "Mas mamãe, todos os meus amigos têm biscoito Maria, tá, todos os meus amigos têm leite marrom", porque ela não sabe o que é um leite com chocolate. tá, "Todos os meus amigos têm leite marrom, a fulana leva batata frita". E eu tô sempre com fruta, eu tô sempre com biscoitos que não são de Maria, me falando aham, assim, super magoada, sabe, chorava falando aham, disso. Eu me senti muito mal a princípio, porque eu pensei: "Poxa, será que eu não tô dando coisas gostosas pra ela comer? Meu Deus", me senti super mal, aham, mas a maneira que eu tive de resolver foi falar com ela: "Filha", eh, primeiro eu expliquei pra ela que nem todas as comidas são boas para o corpo, né. Que claro, algumas comidas têm vitaminas, tem coisas que ela precisa para crescer, ela é louca para o cabelo dela crescer, porque o meu cabelo é longo e ela, se identifica muito, né, então eu falo: "Para o seu cabelo crescer, para você crescer, você precisa de comidas que são com vitaminas", que é o almoço que você come, as verduras, os cereais que eu te mando, o leite uhum, puro, etcétera. E conversei isso com ela e falei: "Bom, um dia na semana eu vou te mandar alguma coisa, mas que você considere gostosa". Mas ainda assim ela sempre reclama, ela fala: "Ai, porque hoje não sei quem comeu um biscoito de dinossauro e eu uhum, levei morango". Então, assim, esse é um tema, sabe, dela querer coisas que os outros amiguinhos têm. uhum, A outra coisa que aconteceu foi que ela chegou em casa um dia com uma garrafinha de água que não era dela.
eles levam uma garrafa de água para a escola e, assim, a garrafa de água dela é uma garrafa de água que ela escolheu, então, assim, Tá. nem posso dizer que, ai, a garrafa de água dela era uma garrafa de água que não era legal. Não, era Aham, mu a garrafa de água dela é legal, ela que escolheu para comprar, mas ela chegou com uma garrafa de água. Eu pensei aham, a princípio assim: "Será que a professora se confundiu?", mas não se confundiu, porque a garrafa de água tinha nome, sabe. E eu perguntei para ela, falei: "Filha, por que essa garrafa de água tá na sua mochila?". Ela falou: "Ah, eu peguei". Aí eu pensei: "Meu Deus, minha filha tá pegando as coisas dos amigos agora, já não basta querer a comida dos outros também, quer as coisas das outras pessoas, das outras crianças". Falei: "Filha, mas como assim você pegou?". "Ah, eu peguei emprestado, mamãe". Eu falei: "Mas para você pegar alguma coisa de alguém, você tem que avisar a mãe da criança e você tem que avisar a professora, você não pode simplesmente pegar". E eu fiquei muito brava, porque eu pensei: "Meu Deus, minha filha tá pegando as coisas dos amigos". aham, E eu fiquei super chateada. No momento eu tive uma reação péssima com ela. No dia seguinte eu estava um pouco mais calma, e eu falei pra ela assim: Beatriz, você sabia que a sua amiga tá triste chorando porque você pegou a garrafinha dela?". E ela teve uma reação que eu não esperava. Ela começou a aham. chorar e ficou super triste porque a amiga estava Sentida. chorando. Ela em momento nenhum passou pela cabeça dela que ela pegar algo de alguém deixasse a pessoa triste, sabe. Isso foi algo que me surpreendeu mais ainda, Aham, porque essa minha fala fez ela chorar. E ela ficou aham, desconsolada, assim, porque a amiga: "Ai, mamãe, eu não queria que ela tivesse triste", sabe. aham, Então, assim, eu percebo que tem outros questionamentos que ela faz também, por exemplo, que a amiga tem um cabelo de um jeito e ela tem de outro. Então eu comecei a perceber que agora com 3 anos tem muito essa questão do outro, sabe. aham. O outro amigo, o que o outro tem, o que o outro come, o que o outro é. Então, eu acho que esse é um dos desafios que eu estou vivendo agora, e que muitas vezes eu não sei como lidar e não sei como reagir, sabe, Zu? Tá. Eh, Primeiro de tudo é a gente pensar que isso é uma coisa normal, né. A criança ali, quando ela nasce, ela tá muito envolvida dentro da mãe, né, tipo, todo mundo dela gira ao redor da mãe. E aí o espaço vai crescendo um pouquinho e a gente amplia isso para o pai, familiares próximos, e ela vai começando a conhecer um mundo. E por que que isso fica tão forte depois dos 2 anos? Porque é quando realmente a criança entende que existe muita coisa lá fora. Até então, tudo era muito dentro do seio familiar, dentro do que acontecia ali, do que vocês tinham, do que vocês não tinham. Inclusive a gente chama essa etapa de egocêntrica, porque é exatamente isso, é sobre ela e o mundo que ela vive. Então, tudo que ela pensa, tudo que ela, imagina e tudo, tá dentro daquele círculo que ela tá convivendo todos os dias. Daí tá, agora ela descobriu que existe o além, né, que é quando a criança começa a ficar mais, corajosa, assim, tipo, ela começa a ir num parquinho e já não necessariamente precisa mais da tua ajuda, né, ela já começa a criar aquela liberdade e independência de fazer coisas que ela não faria antes, né, de tipo assim: "Mamãe, agora eu consigo sozinha". É, E aí, nesse momento, quando isso está acontecendo, esse do consigo fazer sozinha, ela também está conhecendo um mundo ao redor dela de coisas que ela nunca tinha reparado. Então, vamos dizer assim, se antes ela só comia comida saudável, ela nunca reparou que existiam outras comidas. Então, nesse momento, ela começa a observar que existem vidas, que existem famílias diferentes, que existem outros tipos de comer, outros tipos de viver. E a partir daí, dentro do imaginário dela, ela começa a querer provar essas coisas. Entende? Então não necessariamente, vamos dizer assim, eu quero do outro, mas, principalmente o ato de comer, né, vamos falar aqui da comida. Comida é uma coisa muito que envolve sentimento. Então assim, ninguém para só para comer. Quando a gente fala de comer, a gente fala assim: "Reunião familiar", tem comida. A gente claro, fala: "Vamos se juntar com o marido", tem comida. "Vamos sair para fazer alguma coisa", sempre em algum momento envolve comer. Porque comer é um ato comunitário. Então, a partir do momento que ela começa a sentir que só as coisas dela são diferentes, ela não faz parte da comunidade, claro. entende? Então, não tem a ver só com o fato de comer. Tem a ver com o fato de que todo o universo que engloba ela faz de um determinado jeito e a gente, como ser humano, tem essa necessidade de pertencimento, né? E a partir do momento quando o meu é diferente, eu não pertenço a esse grupo. E com Claro. as crianças isso é muito evidente, porque criança não tem filtro, então se a criança vê um negócio diferente, ela vai falar.
Claro, faz O teu é sentido. ruim, o teu não é bom, É, o meu verdade, é mais legal. verdade. Então, o que que acontece? Quais são algumas alternativas que a gente tem? Eu acho que a principal é fazer o dela ser diferente, saudável, mas ser tão bom quanto. Ou que gere interesse, ou que gere algum vínculo afetivo naquilo que ela está comendo. Então, por exemplo, ela quer biscoitinhos. Os biscoitinhos do supermercado não são saudáveis. Mas será que você não consegue uma vez por semana sentar e fazer algum tipo de biscoitinho e colocar algum toque especial? Tipo, fazer Claro. junto com ela, sabe? Uhum. Ou então, por exemplo, será que você não consegue. Eu não sei se você manda bolinho saudável, alguma coisa assim. Tem alguns pinches. Ai, como chama isso em português? Coisinhas que Ah, você espeta, assim, sim. com Uhum, olhinhos, com uhum. boquinha, coisas diferentes que façam o dela ser especial, entende? Claro. Para a atenção começar a deixar de ser no do outro e ela sentir que o dela é importante. Aham. E isso também na rotina. Então, assim, as coisas que ela faz, as coisas que ela participa, começar a ter o olhar para ela. E não é um olhar no sentido de dizer assim: nossa, filha, que maravilhoso que você fez, é tudo lindo, é tudo perfeito. Não é isso. É filha, eu notei que você se esforçou muito para fazer isso. O que que você precisou para fazer? Nossa, que especial que é quando você faz as coisas, sabe? É um sentido de elogiar, não é bem o elogiar, mas é você apreciar o processo das coisas que ela faz, para Uhum. ela aprender a não reparar só no outro, mas também nela mesma. Claro. Dela entender que os processos das coisas que ela participa, das coisas que ela faz, são importantes e são relevantes. Porque hoje ela está, por exemplo, vendo o processo de todo mundo e apreciando o processo de todo mundo, e ela não está vendo dela. Verdade. Né, ela tá deixando de observar. E aí você me falou aqui que também temos o Gabriel de 5 meses, certo? Sim, E isso. aí, no meio disso tudo ainda, eh, ela tá deixando de ser observada e isso é uma constatação, tá? Isso eu não tô dizendo assim: "Ah, você é uma mãe boa, uma mãe ruim, um pai bom, um pai ruim". É uma constatação, a partir do momento que chega um bebê pequeno em casa, a atenção do filho mais velho diminui substancialmente, principalmente seu Claro. primeiro irmão, né. Vamos dizer, tinha Uhum. 100%, diminuiu para 50. Por quê? É É. fisiológico, um bebê tem mais necessidades que uma criança grande. E não é nem bom que a gente ache que a criança grande tem que ser tratada igual a pequena, não é. Só que para a criança grande, de qualquer forma, isso é um impacto muito grande. Claro. Na vida dela, no universo dela, a partir de agora, eh, a grama do vizinho vai ser ainda mais verde, É, faz sentido. né. Faz todo sentido. Porque lá dentro do universo dela, ela está sendo menos observada. Claro. Inclusive teve episódios também em relação ao cabelo dela. O cabelo dela é um cabelo de cachinhos, né. Ai, é E lindo. aqui no Chile o Chile é um país onde a maioria das pessoas tem o cabelo liso, né. Então ela também começou a observar que o cabelo dela não é igual ao dos outros. Então sim, tem todo o sentido que você está falando. Então teve um dia que ela falou para mim, "Mamãe, você acha meu cabelo bonito?" Eu falei: "Filha, Uhum, seu cabelo é lindo". uhum, Ela: "Mas o meu cabelo não é igual ao seu, o meu cabelo não é igual a de uma determinada amiga dela, e o uhum, meu é escuro". Eu falei: mas o da mamãe também é escuro". uhum, E então, assim, teve muito isso também, sabe, dessa questão do pertencimento que você comentou, né, uhum, e ser observada realmente faz todo sentido. E isso começou realmente, assim, quando o irmão chegou, assim. Claro que mudou a uhum, idade, né, ele chegou, ela já estava prestes a fazer 3 anos, aham, mas, realmente tem todo sentido, assim, o que você está falando. uhum. Então, eu acho que é muito questão de trabalhar, tem muito a ver com autoestima nesse momento, né, porque a partir do momento que você vira o objeto secundário da casa, talvez ela até não enfoca porque, assim, as crianças passando coisas iguais, elas têm reações diferentes. Então, vamos dizer assim, tem aquela criança que chegou o irmãozinho e ela começa a jogar as frustrações em cima do irmãozinho. Então ela começa, às vezes, a ficar meio violenta, começa a ter algum sentido mais de agressão, algumas coisas assim. Aí tem aquela criança que começa com aqueles ciúmes doido, então a mãe chega perto da criança e ela fica maluca.
E aí tem aquela criança que ela, por exemplo, que é o que me parece que está passando com a Bia, ela externalizou. Então Claro. ela não está aplicando todos esses sentimentos que estão dentro dela, que no final das contas tem a ver com o irmão, tem a ver com a vida mudando, tem a ver com o fato de que ela está crescendo, ela está saindo da adolescência, da infância, né, tá conhecendo o mundo lá fora, está convivendo com outras crianças. E aí junto com tudo isso, junto com todas essas emoções, ela perdeu um pouco de atenção. E aí, se você for lá bem no fundo cavar, 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 quando você começa com isso de se comparar, é porque no fundo você não está se achando tão bom. Claro. Então tem a ver um pouco com a autoestima, né? Tipo, não estão me apreciando tanto, não estão passando tanto tempo comigo quanto antes, e agora eu vejo que todo mundo que pertence a um determinado grupo usa outras coisas, faz outras coisas. Eu quero pertencer a esses grupos, né? Tipo, eu quero fazer parte do que está acontecendo ao meu redor, e eu não sei como. Então eu começo a ter esse desejo pelo do outro. Faz sentido para você? Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado nisso. Pensei que era uma questão mesmo de desenvolvimento Uhum, dela e tal, mas, eh, nunca tinha pensado sobre esse olhar, porque na minha visão, eu pensava uhum, assim, eu via vários desafios, igual você falou da uhum, chegada do irmão, de pessoas que os irmãos começaram a brigar, do filho ter ficado com muitos ciúmes e ficou agressivo e bate no irmão, assim, eu uhum, tenho vários amigos que passaram por situações assim, e realmente não foi o nosso caso, assim, a Beatriz, ela é amorosa com o irmão, ela não senti que ela não ficou agressiva, dela pegar coisas dos outros. E agora, assim, realmente faz todo sentido isso que você está falando, assim, sabe? É, é a maneira que ela está tendo de externalizar mesmo isso que ela está sentindo, né? uhum. As crianças são totalmente diferentes, sabe? Às vezes a gente acha que é uma linha reta, por exemplo, se eu agir assim, a minha criança vai ter essa resposta, e não é assim. E aí você junta isso com o que você me contou da garrafinha, né? De que ela foi extremamente empática e que ela chegou a chorar pela dor do outro. Então, assim, ela entende de relacionamento, de sentimento, ela sente pelo outro, ela provavelmente sente assim pelo irmão também. Então, justamente por isso que ela não deve colocar as frustrações dela e a tristeza, talvez a autoestima em cima do irmão, mas ela internaliza para ela. A gente sempre Entendi. fala que as ações das crianças são uma comunicação sem condições de fazer aquela comunicação da maneira correta. Porque ela não tem como formular isso dentro da cabeça dela, certo? Ela não tem como falar, mamãe, eu quero a bolacha do fulano porque todos os fulaninhos comem essa bolacha e eu me sinto excluída quando eu não como, Claro, né? Então ela vai dizer assim, eu quero essa, porque é o como ela consegue enxergar hoje. verdade, Então, verdade. no que a gente pode trabalhar aqui? É literalmente um trabalho de autoestima, sabe? É o como você Uhum, faz ela se sentir tão importante quanto, ela perceber que as coisas dela são tão importantes quanto, ela perceber que as coisas que ela faz e onde ela está envolvido tem sua beleza, tem sua importância, e aí talvez também buscar referências. Por exemplo, se ela tem o cabelo cacheado e ela talvez não está lidando tão bem com isso, vamos assistir desenhos de gente com cabelo cacheado, vamos buscar referências de cacheados para ela que, tipo, nossa, que bonita. Eu adoro o desenho Valente, por exemplo. Acho maravilhoso, uhum, tipo, aquela ruiva cacheada. Então, assim, sim, como que a gente faz ela aprender a se enxergar com a beleza dela? claro, Porque é muito sobre sim. como ela hoje está se vendo e ela tá achando que tudo ao redor dela é melhor do que ela. Ai, que terrível pensar isso. Quando a gente entende o que está acontecendo, a gente se sente assim, meu Deus. Mas olha só, eu sempre digo para as pessoas, sabe, para todos os pais que chegam para mim, às vezes com crianças maiores, assim, disseram: "Meu Deus, eu passei tanto tempo, fiz tanta coisa errada". Nunca é tarde. A Claro, gente vai chegar no último dia, no nosso último suspiro e a gente vai perceber que a gente estava aprendendo coisa, claro, com certeza. entende? Isso é um processo muito longo. Se a gente está aqui e a outra coisa que eu falo é, se a gente está aqui nesse planeta, fazendo seja o que for, é porque algum objetivo tem.
Algo a gente tem para aprender, algo a gente tem para resolver, sabe. Então, você entendeu isso agora com 3 anos, É, entende? claro, com certeza, Porque com certeza. geralmente isso é uma coisa que vai exponenciando, ela vai observando isso cada vez mais e depois ela vai começando porque aí quando começa a entrar na adolescência, começa a reparar em corpo, começa a reparar em outras coisas, e as meninas acabam ficando com uma autoestima bem alterada, principalmente hoje em dia, né, gente, que Photoshop distorce É, muito, a imagem claro, da as mulher tá referências muito são muito distorcida. muito distorcida, com certeza. Isso. E aí o que acontece? As meninas estão crescendo com essa visualização. Tanto que hoje tem várias experiências que você pega crianças de 3, 4 anos e elas conseguem se sentir super-heroínas e tudo, e com 7 anos elas já estão com uma autoestima super abalada. Claro, Já com conseguem certeza. pensar em coisas. A minha filha mesmo me traz às vezes alguns questionamentos, assim, que ela falou: "Mamãe, uma amiguinha me falou: "Como é que você consegue comer tanto e ter a barriga flaquinha, baixinha, e eu não como quase nada e tô mais fofinha?". E aí eu fiquei pensando: "Gente, como que uma Nessa criança de idade, 7 né. anos pensa isso?". É incrível, É incrível e é incrível. assustador e dá muito medo. Então, a gente precisa trabalhar muito na autoestima das nossas crianças, sabe, para fazer elas se sentirem seguras do que elas são, e ver a beleza nelas mesmas. Claro. E isso você me recomenda de buscar outras referências, Uhum, e o que que eu posso fazer, assim, para além disso de buscar outras referências, não sei, para ela entender que as coisas dela são importantes, que ela é importante talvez ter mais tempo com ela, porque, assim, uhum, eu trabalho, meu marido trabalha, ela fica uhum, na escolinha de 8h30 às 4h30. Quando uhum, ela chega, eu dou toda a atenção para ela, assim, uhum, eu tenho uma pessoa que me ajuda, uhum, então eu inclusive ela até hoje eu dou a comida para ela, porque para ela é importante que eu dê, sabe. Ela uhum. sabe comer sozinha, ela come sozinha na escola, mas ela começou a meio que me exigir que eu desse comida para ela. Se Mas você for acaba que quando ela perceber, chega são todos sintomas da mesma coisa. exato, assim, agora tudo começou a meio que fazer sentido pra mim, sabe. Quando o Gabriel chegou também, a gente teve um período que meu marido precisava ele dar o banho nela pra dormir, e ela agora que ela percebe que eu já tenho um pouco mais de tempo, porque eu Uhum, consigo, dar o banho no Gabriel, pôr ele pra dormir rapidinho antes dela dormir, ela já exige que eu faça, sabe. Ela quer: "Não, a uhum. mamãe vai me dar banho, me pôr pra dormir, você só vai ficar aqui do lado papai, a mamãe é quem vai fazer". Então, assim, talvez ter mais tempo de qualidade com ela, Uhum, talvez isso também possa ajudar, não sei. com certeza. E assim, ó, vamos eu sempre falo assim, quando os pais têm pouco tempo, a gente tem que fazer daquele tempo que a gente tem especial. Então, assim, eu já fico o dia inteiro fora, então o momento que eu tô com eles é momento de esquecer celular, é momento de esquecer qualquer outra coisa e estar com a criança. Então eu vou tomar um banho, às vezes é 15 minutos de banho, mas faz daqueles 15 minutos um momento especial. Então eu com a minha filha faço coisas, por exemplo, ela que é cacheada, você pode falar: "Vamos lavar esse cabelo cacheado que a mamãe ama", sabe, aquela apreciação à beleza que ela tem. Deixa eu fazer Uhum. uma massagem nesse cabelo que eu adoro, vamos cuidar dele para ele ficar bem bonito. Eu falo muito para minha filha, né, a gente tem que amar o nosso corpinho, então ela já tem 7 anos, então a gente toma banho, aí eu faço ela passar creminho, que eu falo: "A gente tem que Uhum. cuidar, é nosso templo, né, o nosso corpo é o que nos faz Claro, estar aqui nessa terra, e quanto melhor ele tiver, melhor é pra gente". Então eu aproveito depois, faço uma massagem nas costas dela durante o banho, eu compro um óleo de coco para massagem, e aí eu faço durante o banho nas costas, ela adora. Então, são esses pequenos momentos que já estão na rotina, já fazem parte do que você estaria ali. Às vezes você estaria só sentado olhando ela ou tentando apreciar muito o banho. Então, faz desses pequenos momentos serem especiais, sabe? certo. Que são Aham, coisas sim, simples. Então, eu vou colocar a claro. minha filha para dormir, por exemplo, eu sempre faço uma massagem com lavanda nas costas dela. Então, ela deita, ela já deita assim de costas, ela já sabe? Que eu vou fazer uma massagenzinha. Então, assim, é uma rotina normal, eu iria colocar ela para dormir de qualquer forma, eu iria gastar 10, 15 minutos para esse processo de qualquer forma. Eu fazer uma massagem com óleo essencial, dar um beijinho, conversar, não muda muito tempo. Na verdade, ele até Claro, acurta o tempo depois de um tempo, essa palavra acho que não existe. Diminui, diminui o tempo, porque a criança consegue se sentir cheia, sabe, saciada, que era o que claro, ela precisava. com certeza.
Com certeza. Acaba que no dia a dia a gente faz as coisas tão no automático e correndo, né, tipo assim, à noite principalmente ela chega Uhum, e ela come e assim, a rotina acaba sendo muito, assim, certinha, né, uhum, com 2 filhos, pra dar conta dos 2. E, claro, nesse processo ela ficou com essa questão, né, de não sentir que é tão amada, uhum, de não sentir que é tão importante, começar, claro, a questionar o que ela tem, o uhum, que os outros têm, mas, claro, fez todo sentido agora, realmente, assim, quando eu começo a analisar várias aí eu posso analisar várias situações, até a hoje ela não faz tantas birras, mas, assim, agora te escutando eu vejo que, assim, as birras que ela faz são todas relacionadas com chamar a atenção, uhum, sabe, tipo, de querer atenção pra ela, assim, não sei, se eu tô sozinha em casa, por exemplo, e uhum, eu converso com ela e falo: "Olha, o papai não chegou ainda, eu preciso dar um banho no Gabriel pra uhum. dormir". Aí justo nesse momento que ela sabe, assim, que eu preciso que ela coopere um pouquinho comigo, que ela fique um pouquinho sentadinha desenhando, fazendo alguma coisa, ela eu tô no meio do banho dele: "Mamãe, quero fazer xixi, você me Uhum. ajuda?". Olha só, vamos mudar Então, um pouquinho essa frase. coisas Ao assim. invés de a mamãe precisa dar um banho no Gabriel para pôr ele para dormir, você faz assim: "Filha, olha só, eu vou dar um banho no Gabriel rapidinho, para colocar ele para dormir rapidinho, porque quanto mais rápido eu fizer, eu posso ficar com você mais tempo". Claro. Sim, não falar dele, né, senão que também dá Uhum, importância para ela, às vezes, na fala meu marido inclusive já falou isso para mim, ele já falou assim: "Michele, muitas vezes você, às vezes, fala assim para ela: Beatriz, não faz isso, porque senão o Gabriel aquilo". uhum, E eu sinto que talvez ela possa tomar isso de uma maneira como que tá desvalorizando ela, sabe. uhum. Óbvio que a gente não faz isso com essa intenção, mas as nossas palavras, às vezes, pode realmente afetar o nosso filho sem a gente nem perceber, né. É porque são coisas da rotina e são cuidados reais. Às vezes os pais falam assim: "Zu, mas o que que eu faço então?". É porque isso faz parte mesmo da rotina, não tem o que fazer. É só uma forma de você pensar e reestruturar, imaginando, assim, como que ela vai receber, Claro, sabe. Então, que nem eu falei, você tá dizendo a mesma coisa, você tá dizendo: "Filha, eu preciso fazer isso e eu preciso que você me dê um tempo pra eu fazer isso logo". Só que ao invés de você dizer isso, você diz: "Filha, quanto mais rápido eu fizer isso, mais tempo eu posso ficar com você. Você me ajuda?". claro. Uhum. Entende? É a mesma Exato, frase e talvez você vai fazer as mesmas coisas. Você vai cuidar do Gabriel, botar ele pra dormir e ficar um pouquinho com a Bia. Né, é a mesma coisa. Você só mudou a estrutura de como você comunicou isso. com certeza, com certeza. Sim, a forma que a gente fala as coisas, eu percebo que às vezes afeta ela realmente, até coisas básicas, assim, do tipo, "Ai, vamos conversar mais baixinho Uhum, para o Gabriel não acordar", sabe. Aí, realmente, ela percebe que ela tá tendo que mudar uma coisa, porque o irmão tá dormindo. uhum, Então, claro, é incrível como que a reação dela foi algo que eu nem imaginava que isso que o nascimento do irmão afetou a autoestima uhum. dela e que, claro, ela tá se sentindo diminuída, não sei, e buscando outras referências, incrível, assim. Foi uma coisa que eu de forma alguma tinha pensado nessa possibilidade, assim, que fosse isso, Uhum. sabe. Mas essa é a ideia, eu sempre tento trazer as coisas para as pessoas de uma forma que elas nunca pensaram antes. E porque na verdade, a gente sempre foca no acontecimento e no comportamento, e eu sempre tento puxar para qual é o sentimento que gera o comportamento, Claro, porque aí a claro, gente começa a entender da onde vem o comportamento. claro, com certeza. Sim, não, agora fez totalmente sentido para mim. Ah, eu É fico muito trabalhar feliz. agora é sempre assim, né, o filho é meio que um espelho mesmo do nosso comportamento, né, a criança Uhum. está em desenvolvimento, geralmente o que acontece com elas é muito por algo que a gente está fazendo, né, incrível. Mas, ficou agora, assim, para mim já me clareou muitas coisas do que está acontecendo, Eu fico muito, e muito feliz, esse era o objetivo. Bom, sim, então, e das eh, coisas que eu preciso ir fazendo. resumindo, né, vamos aproveitar aqueles momentos, se são poucos momentos que você tem com ela, vamos fazer desses momentos especiais, sabe. Fazer com que realmente ela comece a sentir que ela é especial também, que ela tem a beleza dela. E gente, que menina linda, porque ela é muito bonita, então fazer ela enxergar toda essa beleza dela, toda essa simpatia, todas as coisas que ela faz de bom, sabe. Dentro dessas coisas que ela tá querendo
competir dentro da escola, né, ou pegar as coisas dentro da escola, a gente tentar mostrar o que é dela, não é só sobre ser saudável, sabe, mas mandar toques de carinho naquilo que ela recebe, para ela não precisar desejar do outro, entende? Claro. Então, colocar um coraçãozinho em cima da comida, ela não lê ainda, então o bilhetinho não funciona tão bem, mas para quem tem crianças mais velhas, por exemplo, mandar um bilhetinho dentro do lanchinho, comprar essas coisinhas de olhinhos, de alguma coisa assim, que tipo ela receba isso diferente, às vezes cortar de uma forma diferente, né, cortar como um coraçãozinho, usar aquelas forminhas, né, que corta estrelinha, não sei, Uhum. coisas que façam ela enxergar a mesma coisa, a mesma fruta, o mesmo sanduichinho, o mesmo tudo mais, especial. Claro. E principalmente como ela tá passando por esse período que chegou o irmão, eh, você dizer: "A mamãe fez isso especialmente pra você, eu estava pensando em você quando eu fiz isso, eu espero que você tenha um lanche maravilhoso", pra ela começar a enxergar, não só comida. Claro. Compreendido, entendido. E eu espero que vocês, eu tenho certeza que na verdade vai dar umas 2, 3 semanas, você já vai sentir que esses sintomas vão aliviar muito, muito, muito. Eu espero que tenha sido muito bom para você, foi um prazer conversar contigo. Um Obrigada. beijo enorme para todo mundo que está assistindo. Se vocês também querem se inscrever para participar de um papo como esse, vocês podem se inscrever no formulário aqui embaixo. Foi um prazer enorme. Até a próxima. Tchau.